Ontem, na CPI do Senado, que investiga possíveis ilícitos praticados ao longo da pandemia no âmbito do governo federal, um assunto bem interessante veio à tona. A utilização por parte de um agente público de seu e-mail pessoal para receber propostas da empresa interessada na venda da vacina Covaxin. O simples fato do agente público, de um servidor, receber uma mensagem oriunda da sua função administrativa, do seu exercício funcional, isso pode caracterizar ilícito? Não, né, gente? Óbvio que não. Um servidor público, no exercício da sua função administrativa, se eventualmente ele se utilizar de um e-mail pessoal para tratativas funcionais, isso por si só não pode ser considerado uma infração disciplinar, um ato de improbidade ou até mesmo um crime contra a administração pública, em hipótese alguma. Obviamente que o servidor ele tem um dever explícito em garantir a segurança das informações que ele tem a responsabilidade de tratar, de cuidar. Então esse é o primeiro ponto. É obrigação do servidor público se utilizar do e-mail funcional, daquele e-mail que é criado pelo próprio órgão público? É sim, é obrigação, é dever. E esse dever ele existe por duas razões. Primeiro, por uma questão de segurança das informações que são tratadas no exercício de um cargo público. Então a área de tecnologia da informação daquele órgão, ele vai cuidar para que aquele e-mail ele tenha requisitos maiores de segurança no trato daquelas informações. E segundo também, porque quando um servidor ele se utiliza de um e-mail corporativo, de um e-mail, de um endereço eletrônico do próprio órgão, ele garante, ele permite que o controle que é feito sobre a sua atividade seja feito de maneira mais fácil por parte dos órgãos de controle ou até mesmo pelo próprio órgão onde ele trabalha. Um ponto sensível em relação a isso é que existe uma corrente na doutrina e até mesmo na jurisprudência de que esse e-mail corporativo ele não é protegido com o sigilo das informações, da privacidade, como o e-mail pessoal. Portanto, a administração pública poderia ter acesso a essas informações diretamente, sem a necessidade de uma decisão oriunda do Poder Judiciário. Eu discordo disso. Eu acho que nós precisamos ponderar o acesso direto dessas informações no e-mail corporativo por parte da administração pública quando da investigação contra o servidor. Essa decisão administrativa precisa ser muito bem fundamentada e não pode ser tratada como muitas vezes ela é tratada, como algo extremamente supérfluo, extremamente comum e simples, essa invasão da privacidade, ainda que no e-mail corporativo. Mas meu posicionamento ele é minoritário nesse aspecto. Agora, vamos lá. Pode, diante dessa obrigação, desse dever do servidor, ele se utilizar de um e-mail pessoal e isso garantir, isso ser a prática de um ilícito? Vamos lá. Primeiramente, é importante, se o servidor utilizou do seu e-mail pessoal porque o e-mail corporativo não estava funcionando. Se ele se utilizou do e-mail pessoal porque o e-mail corporativo não armazenava, isso é muito comum, o e-mail corporativo não conseguia armazenar uma quantidade X de um arquivo, né? O tamanho de um arquivo não era suficiente para o e-mail corporativo, mas era no e-mail pessoal, e o servidor se utilizou do seu e-mail pessoal para receber essas informações. Isso é ilícito? Em hipótese alguma isso vai ser ilícito. Eu mesmo fui a um órgão público tem mais ou menos uns 30 dias, e o e-mail corporativo daquele órgão público, um órgão super importante, estava fora do ar, não estava funcionando, os servidores estavam utilizando todos os seus e-mails pessoais para garantir o funcionamento daquela instituição, daquela repartição pública. Então, existem vários motivos pelos quais o servidor ele pode sim se utilizar do seu e-mail pessoal no dia a dia da atividade administrativa. Agora, se esse servidor ele se utilizou do e-mail pessoal para a prática de um ilícito ou para obstar, afastar a possibilidade de controle por parte da administração pública, aí sim nós teremos não uma infração única e exclusivamente pela utilização do e-mail pessoal, mas o e-mail pessoal foi utilizado como um instrumento para a prática de um outro ilícito, né? E aí, no caso que está sendo investigado na CPI, se o e-mail pessoal ele foi utilizado nesse aspecto para afastar o controle, aí nós teremos sim a prática de um ilícito, até mesmo de um ato de improbidade administrativa ou de um crime contra a administração pública. Agora, se esse servidor recebeu essa informação no e-mail pessoal e juntou essa informação no próprio processo administrativo licitatório ou nos atos preparatórios para um processo licitatório, esse servidor, de boa fé, ele juntou aquilo que ele recebeu no seu e-mail pessoal. Então, me parece muita forçação de barra caracterizar isso como ilícito.
Essas foram algumas informações sobre o caso. Eu não posso terminar, eu não posso concluir esse vídeo que trata da CPI da Covid, ainda aqui num assunto específico, para dizer que nós estamos... ser professor de Direito Administrativo é ser professor de uma disciplina que demanda Estado democrático. Discutir direito administrativo na ditadura, discutir direito administrativo no Estado absolutista, ditatorial, é perda de tempo, porque você não vai vislumbrar regras que vão garantir o funcionamento da administração pública, porque a administração pública ela vai funcionar a partir da vontade desses ditadores, desses tiranos. Me assusta demais observar manifestações extremamente autoritárias, como a que eu vi ontem, assinada pelos chefes das Forças Armadas. O controle contra a administração pública, aliás, o controle sobre a administração pública, ele vai ser feito independente de qual seja a instituição. Se existem muitos militares no governo, obviamente que nós vamos ter também diversos casos de ilicitudes praticadas por militares. Como isso vai acontecer em toda e qualquer carreira do Estado. Quando o presidente da CPI faz uma crítica a representantes das Forças Armadas que infelizmente estão sendo acusados de atitudes errôneas, atitudes ilícitas, isso não pode, em hipótese alguma, abrir a porta para que essas instituições façam uma defesa, essa sim, generalizada, como se naquela instituição não pudesse ter pessoas que erram. Infelizmente, corrupção não é algo exclusivo de um determinado cargo público, de uma determinada carreira, de um determinado partido ou de uma determinada ideologia. Corrupção é algo que sempre precisará ser combatida, independente do governo, seja de centro, seja de esquerda, seja de direita. Não existe nenhum governo que possa se dizer incólume a atos de corrupção. Então, a CPI está fazendo um trabalho de investigação. As Forças Armadas são instituições do Estado e não do governo, de governo. E elas não podem fazer um enfrentamento aos órgãos de controle, nesse caso específico, ao Senado, como se nós não estivéssemos dentro do ambiente democrático e que os conflitos existentes entre os poderes fazem parte da nossa democracia. Intimidação e utilização da sua função pública para poder limitar a investigação é algo que não combina com a nossa democracia e, de fato, a nota publicada ontem pelas Forças Armadas foi algo muito ruim para o funcionamento da administração pública. É exatamente isso que eu sempre digo. Na ditadura militar, no período que é inimigo da democracia, os órgãos de controle não poderiam funcionar tranquilamente. Então, a gente sabe pouca coisa da corrupção que foi feita na ditadura militar. Além da corrupção mor, que é o afastamento da democracia, houve sim muitos crimes contra a administração pública e esses crimes eles não podem ser encobertos. Nem lá, nem cá. Forte abraço a todos vocês.